Olá, Calvinamente começando mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos a alegria de receber o pastor Flávio, que estará aí conversando, né, e também colocando um pouco mais a respeito da Sociedade Bíblica do Brasil. É um grande privilégio de tê-lo aqui conosco. Antes da gente começar a falar sobre esse assunto, que você é convidado a participar de todo o episódio, creio que será algo abençoador para a sua vida. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo. Então você é muito bem-vindo a participar com a gente desse tempo aqui. Passo a palavra para o Felipe também, dar as boas-vindas para você, também para o pastor Flávio. Felipe, como é que tá? Tá, podia estar melhor, né? Mais uma oportunidade de estar aqui nessa mesa, muito obrigado por isso, pastor, muito obrigado aí todo mundo que está assistindo, você que acompanha o nosso podcast, muito importante que esse conteúdo chegue às pessoas que vai entender e que vai consumir a palavra de Deus e que isso seja para honra e glória dele. E mais uma vez aqui, Flávio com a gente, primeira vez, mas mais uma vez falando de um assunto que é muito legal, que é um assunto que me ganhou, que é um assunto que eu acho que a história, não só o que a palavra representa, a palavra de Deus representa através da Bíblia, mas a história por trás de tudo isso e as coisas, os testemunhos que acontecem que a gente fica de boca aberta que é as coisas que Deus faz, né? Através da palavra. A gente tá bebendo de canudinho, né? Porque o pessoal veio pro evento aqui na nossa cidade e como está sendo muito impactante para a gente, muito produtivo, a gente espera que isso também possa alcançar outras pessoas, né? Por isso a gente está nessa motivação. O podcast traz essa oportunidade pra gente, né? Aproxima, né? Aproxima e esses eventos que tem de religião, de igreja e tudo mais, interdenominacional, a gente aproveita essas oportunidades e traz pra mesa. E o Vinícius esteve aqui, pastor Vinícius esteve com a gente, reverendo, né? E tá agora, e também o Flávio, que faz parte desse projeto, 31 mil vozes. É voz que não acaba mais, né? É voz que não acaba mais. E a voz do homem? Esse é o contexto, né? É até legal você ter Será falado que ele gravou? isso. Será que ele gravou? Ele deve ter gravado, né? Não vai ficar arrepiado, hein? Olha lá. Vai se apaixonar. Brincadeira à parte, gente. Bom dia. Obrigado pelo convite aí do Calvinamente. É isso, né? Isso mesmo. Isso. E pastor Robson, Felipe e João, obrigado aí por essa oportunidade de falar mais da SBB e falar mais, né, sobre Bíblia, distribuição de Bíblia e engajamento bíblico, né? Projeto Mais 31 Mil Vozes com a Palavra é um projeto para engajamento com a Bíblia, trazer a Bíblia para o espaço público, trazer a Bíblia para a casa da família, né? E para o adolescente, para o jovem, para o senhor, para a senhora, né? Então, é um projeto extraordinário, né? Que deu muito certo. No começo parecia uma grande loucura. Depois a gente vai falar mais, mas tem dado muito certo. E as cidades, os municípios têm recebido com muita alegria, né? Eu estou muito feliz, é a minha primeira vez em Rio Preto, né? Eu nunca tinha vindo a Rio Preto. E já tinha ouvido falar bastante, né? Mas não fazia ideia. Uma cidade boa, gostosa, né? E grande, né? Achei muito grande. Mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do interior, pelo menos para... Eu sou paulista, já né? Entendeu Rio Preto. Moro em São esse Paulo. É o grande trunfo da cidade, entendeu. né? Uma cidade que tem esse te perfil. Oferece tudo que você precisa, mas, né, o relógio parece que caminha mais devagar, você tem uma certa tranquilidade, né? Olha aí que legal, mesmo, né? A né? percepção dele de parecer que a gente caminha devagar. A gente acha tão uma acelerado. semana, né? A gente se acha tão acelerado. Não, você não sabe o que é ser acelerado, não, rapaz. É mesmo. Você passar 2 horas para fazer um trajeto de 5 quilômetros, de 15 quilômetros, né? Então... Nossa, não entra na minha cabeça aí, não. Eu acho que seria legal a gente reforçar, né? A gente já conversou a respeito disso aqui no podcast do projeto Rádio Bíblia, né? Da gravação dos versículos. Sim. Mas seria legal dar o contexto, né? Porque esse foi, além de várias outras iniciativas que estão caminhando junto com esse projeto, mas o projeto... A vinda de vocês aqui para São José do Rio Preto, a princípio tem esse maior enfoque, sim, né? Sim, foi a principal agenda. Uhum. Como tem um alto custo, né, de equipe, de logística, de acomodação, de alimentação, então nós sempre pensamos, né, na orientação do Vinícius, e o reverendo Vinícius Lacerda esteve aqui com vocês, né? Uhum. Ele tem essa visão estratégica da gente aproveitar ao máximo a nossa estada no local, né? A nossa estadia no local. Então a gente aproveita ao máximo. Então, quando terminamos a agenda em Mato Grosso do Sul, Dourados, foi a agenda anterior,
e a Rádio Bíblia esteve lá. Então foram 2 agendas em Mato Grosso do Sul, Dourados. Rádio Bíblia e Seminário de Ciências Bíblicas. Mas já estava agendado Rio Preto, né? O doutor Antônio Cabreira, ele é da governança da Sociedade Bíblica do Brasil, depois eu posso falar melhor sobre a questão da governança, né, da SBB, e aí era um desejo já, né, trazer o mais 31 mil vozes com a palavra para Rio Preto. Então nós terminamos Dourados, já começamos a trabalhar essa agenda aqui do projeto mais 31 mil vozes com a palavra. Como a gente vem para a cidade, fica uma semana, né? Eu cheguei na sexta-feira, me ajudem aí, sexta-feira, já estou sem noção de dia. Porque o nosso podcast a gente está gravando aqui, mas ele vai transmitir. Então, assim, para quem está acompanhando, hoje é sábado, então a gente pensa assim, uma semana, né, um prazo de uma semana anterior. Legal. Então a gente chega uma semana antes, né? E como eu faço trabalho, né? Eu tenho a equipe da Rádio Bíblia, que cuida do projeto, do estúdio e da Kombi. É a parte técnica, a direção técnica, que é o Ciro César, é o Moacir e o Miliano. Eles são a parte técnica do projeto. E eu faço trabalho de relações públicas, né? E vou apoiando, conversando com os pastores, articulando. E a gente aproveita que já está no município, já está na cidade, e fazemos outras agendas, né? E vamos nos conectando com outras organizações, pastores, líderes, empresários. A gente aproveita muito o nosso tempo aqui. Mas a agenda principal é o projeto. É a rádio, que é a gravação dos versículos, né? Só para dar esse contexto, então, essa Kombi, ela é um estúdio, né, móvel. Isso. E ali está sendo gravado toda a Bíblia, com vozes das pessoas que se interessem, né? E a gente teve lá na igreja, depois vocês tiveram no terminal rodoviário. Foi domingo, iniciou na IPB, né? Na IPB, lá com vocês. Foi ótimo, foi uma experiência assim, muito boa. Teve uma boa captação de vozes. A gente gravou ali quantos versículos? 170, né? 170 a nossa média ali é 120. Mas ultrapassou 170, foram os 2 períodos, né, manhã e noite, e houve uma adesão, né, uma acolhida muito legal, o pessoal vibrando e gravando com alegria, mesmo, né, o pessoal e gravando empolgou. Deuteronômio, né? O Antigo Testamento. Vamos deixar isso claro, porque eu peguei uma pedrada ali que eu falei, rapaz, pegou uns trava-língua, pegou uns nomes, e era um recado pesado. Eu falei, e vocês que estão... já impostou a voz, né? Já dei uma ali. E no final quase que eu mandei deu uma de profeta, tenho dito. Já. Eis que te digo eu, né? Eis que te digo. Então o projeto é para gerar engajamento bíblico. Então, o pastor falou, né? Uma Kombi estilizada, com toda a identidade visual do projeto. É um estúdio completo, né? Um estúdio bem montado, com uma acústica maravilhosa. Então tem alguns milhares de reais ali dentro daquele estúdio. E ele vai para as cidades, para os estados, sempre de cegonha, né? Então ela não percorre grandes distâncias por conta do alto risco e do valor que está ali dentro, né? Então ela vai de cegonha para cidades e... É o que eu ia perguntar, né? Ela veio rodando? Não, ela veio de cegonha para cá. Ela veio de Dourados. Veio de plataforma, que chama? Plataforma. Veio de plataforma de Dourados, eu acho que ela já veio para Rio Preto, ou para algum lugar, aí ficou aguardando, e depois veio aqui para Rio Preto. Né? Não chegou a voltar para São Paulo, eu acho. Não, perdão. Ela foi para São Paulo, de Dourados foi para São Paulo, depois veio para Rio Preto. Para cá ela veio de plataforma, ela não volta rodando. Não, grandes distâncias não. É porque assim, a distância de Rio Preto para São Paulo é razoável, não é tão grande, mas também não é... mas o risco é alto. É né? alto. São 7 horas de viagem, né? 6 horas de viagem. Umas 5 horas. É porque ele tem um desejo de ter uma Kombi. E eu quero levar ela embora para vocês. A gente já sabe isso, tá tentando conversar. Não, eu quero com a Natália, eu quero uma de vários lugares. Tentando convencer a Natália que ele precisa ter uma Kombi. Ele tem o desejo e tá lançando em mim. Entendeu? E eu também tenho o desejo. E é o nosso desejo agora. Natália, deixa
Deixa o Felipe comprar uma Kombi. Fazer um Calvinamente itinerante, um estúdio móvel do Calvinamente. Mais ou menos isso. Mais ou menos. É para vários projetos. Tudo que tiver que fazer relacionado a muita gente, a gente carrega na Kombi. Ah, não é isso? Bom. É isso mesmo. Aí, rapaz, é isso aí. A SBB tá para... Nem sei se posso dar o spoiler, né? Mas a gente tem um projeto de um motorhome, sim, uma coisa mais estruturada. Como que chama? Ônibus. Não, os trailers de comida. Trailer. Ah, tem food truck. É. Ter um de Bíblia, legal, interessante. Alguma coisa assim. E isso tudo é para motivar essa apreciação, bíblico. Engajamento bíblico. Né? Engajamento é aquilo bíblico. que a própria palavra nos diz, nos recomenda, né, do valor da palavra, aquilo que a gente deve ser alimentado pela palavra. Sim. Então a sociedade bíblica, porque às vezes a gente olha a sociedade bíblica, tá lá nas nossas bíblias, né, SBB e tal, e a gente não sabe que tem um trabalho de... não só de impressão, mas de todo um ministério mesmo girando, rodando, né? Que isso é muito bonito. Por exemplo, a gente tem um projeto, o pessoal fez há pouco tempo, chama Bíblia em Cada Casa. Né? Ele é feito com a Sociedade Bíblica do Brasil, com a Jocum, mas é feito com igrejas também, né? Uhum. E sempre igrejas, uma agência, a Sociedade Bíblica do Brasil que fornece as Bíblias, né? Então, Bíblia em Cada Casa é um ministério assim que dá muito certo. Então, você faz um censo no município ou num bairro, se for um bairro grande ou um pequeno município, uma localidade geográfica, você limita e o alvo é entregar um exemplar da Escritura em cada residência. Em cada residência você deixa o exemplar da Escritura. E aqueles que quiserem avançar no estudo bíblico, conhecer mais, aí a igreja local assume e vai dando toda a assistência, orientação e discipulado para essas pessoas, para aqueles que quiserem ir além. Mas o projeto é colocar um exemplar da Escritura em cada casa. Por quê? O nosso diretor executivo, o Dr. Erni, então a direção que ele tem dado para a SBB nestes anos ele trabalha a palavra culto, cultivo e cultura, que tem a mesma raiz. Culto, cultivo e cultura. E culto, se eu não me engano, em inglês, né, na liturgia no inglês, é serviço. Então ele trabalha esse jogo de palavras, vou dizer assim, né? Ele tem até uma palestra sobre isso. Então é trazer a cultura da Bíblia e cultivar a cultura da Bíblia o tempo todo, na família, na sociedade e na igreja. Então por exemplo, mais 31 mil vozes com a palavra, o Bíblia em Cada Casa e outros programas de distribuição, a Bíblia no presídio para a população carcerária. Então nós temos 2 Bíblias específicas, feitas com carinho, direcionada, todo o design dela é feita para a mulher encarcerada e para o homem que está encarcerado. Isso é um negócio interessante, né? Porque às vezes a gente acha que não tem nada a ver a questão dessa estrutura, até da capa, mas isso acaba sendo relevante, né, para esses públicos específicos, assim. Então, um projeto desse para os encarcerados, ela ter algo que já comunica ali, né, que foi já pensado para ela, né, rosa que foi feito para ela, que alguém está pensando nela, que alguém está orando por ela, que alguém está que ela não é invisível, né, que ela não é invisível, que ela não está esquecida. Então, que a Sociedade Bíblica pensou uma Bíblia para ela. E assim são as infantis, por exemplo. Me veio na cabeça isso. As infantis, crianças que são pensadas para a criança. Né? Às vezes são parcerias, né? São concessões, são royalties, né? De Bíblias já produzidas, às vezes, em outros países, de outras sociedades bíblicas, de outras organizações, mas que a SBB entende que é relevante, que é importante e traz... mas sempre de gerar um engajamento, ajudar no discipulado. Então a gente tem a Bíblia do discipulado, que a Bíblia do discipulado é espetacular, rapaz.
A Bíblia do discipulado que a gente produz já há anos, né? Tem igreja que trabalha ela inteira. Tem o trabalho de discipulado de muitas igrejas é com a Bíblia do discipulado. Tem a Bíblia da Escola Dominical, feita em parceria com a Editora Cristã Evangélica, que é uma Bíblia extraordinária também, né? A NA de Estudo, não sei se o seu Robson já tem. A NA de Estudo, ela é utilizada em mestrado. Ela é um curso de teologia da melhor qualidade. Assim, dentro dela tem um curso completo de teologia, né, se não de mestrado, assim, né? Ela te dá uma base assim fantástica. Então tudo é intencional, né? Tudo que a SBB faz é intencional. A gente está no Maio Laranja, né? Então a gente tem, não sei se o reverendo Vinícius comentou, nós temos 4 materiais muito importantes voltado para o adolescente e para a criança. Então a gente tem o Todos contra o Bullying, que é um material contra o bullying, a prevenção do bullying. Nós temos 2 materiais, um para criança, que aí é o pai que faz junto, né, o tutor, o responsável, que é para a criança identificar se está havendo um abuso ou se tem um potencial abuso ali, e como ela, questão do corpo dela, quem pode tocar, quem pode olhar. Uma dúvida, esses conteúdos estão anexos na Não, Bíblia ou são na roda? À parte. São publicações. São publicações. Esses conteúdos não estão nas Bíblias de estudo. Esses já são outros conteúdos. Entendi. Todos contra o bullying, por quê? No serviço social da SBB, a gente chama de projetos de impacto social da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje a SBB é um guarda-chuva para organizações sociais. Então, esse material, a organização social, ela faz uma parceria com a SBB, ela faz o seu cadastro, passa pelo jurídico da SBB, e quando é aprovado, essa organização social, ela solicita a doação desses materiais para ela atender o seu público. E esse material é doado gratuitamente, e inclusive o envio é gratuito. Então, quem tem uma organização social com crianças, com mulheres, violência doméstica, comunidade terapêutica, dependentes químicos, algum tipo de trabalho que assista pessoas em vulnerabilidade, a SBB doa todo o material. Capelania prisional, capelania hospitalar, capelania escolar, todas as capelanias praticamente a SBB abrange. E esse material é doado para a organização social. A igreja SBB não doa. As igrejas adquirem para que a gente seja sustentável e continue podendo publicar. Mas para organizações sociais a gente doa. É interessante que o reverendo Vinícius ele explicou, né, que como é doado, né, da onde vem o recurso. Então, cada Bíblia que ela é comercializada de alguma forma, esse suposto lucro é revertido em doação, né? Porque na verdade a Sociedade Bíblica ela não tem lucro, não tem esse lucro por ser organização social, né? Ela repassa esses valores para tudo que entra tem que sair. E aí sai nesses projetos aí eles são mas eu achei interessante essas Bíblias, né? Agora até a gente falou um pouquinho antes que eu tive conhecimento do projeto, né? E até tem aquela Bíblia do Cerrado, que eu achei interessante, né, na sacada, né, que é aquela ideia de alcançar o pessoal do agro, né, e um dos empresários desse ramo, inclusive o Dr. Antônio, presbítero Antônio Cabreira, que também acho que fez parte ali desse projeto e tal, a gente vê que isso acaba abrindo, né, as portas assim para você entregar e chamar atenção, né, para aquele público específico, né, de repente chamar atenção a capa, a maneira como ela tá ali no seu encarte, tudo colocado, a questão, né, focado. E alguns empresários também, igrejas, muitas vezes usam, né, fazem um projeto e fazem essa parceria com a Sociedade Bíblica, né? Tem muitas formas de se engajar, né? Então, às vezes tem empresário que faz uma Bíblia personalizada da sua empresa, entrega para os funcionários no final do ano. É que o número da tirada tem que ser grande, né? A partir de 1.000. A partir de 1.000.
Dependendo Camisaria do contexto, tem alguma? Sim, não tem fábrica de camiseta, camisaria, não tem nenhuma, Bíblias, né? Somente Bíblias. Não, eu falo assim, não tem nenhuma empresa de camiseta, alguma... Por enquanto não Parceira tem da ainda. SBB? Parceira não... Mas Não. 1000 Fábrica Bíblias de é camiseta. possível a gente começar a pensar. Eu tô É uma pensando aqui, direta não sei. ou uma indireta? Mas que me direta veio mesmo. aqui eu É uma pensando, assim. Mas é que quando a gente pensa na comunicação do evangelho, então, acho que a reforma protestante, isso são efeitos da reforma protestante. Sem dúvida. 500 e... quantos 17. anos depois? 517 anos depois. Não, 517 foi... sim, foi o ano. Mas já tem, né? Já passou dos 500 mais. anos, Mas ainda é reflexo da reforma. Tornar acessível o evangelho. Uhum. Então, por exemplo, tem evangelho na literatura de cordel. Então, o cara poder ler o evangelho de Jesus Cristo, né? Na literatura de cordel, isso é maravilhoso. Nossa. Porque é a Tem? língua que ele entende. Tem muita gente. Que Eu não vou da lembrar hora. agora, mas tem. Já peguei algumas, né, em mãos. Mas se você der um Google, com certeza tem muito artista cristão e literatura de cordel, tenho certeza que tem. Então esses projetos, para que a pessoa ela possa pegar a escritura e começar a ler e falar isso aqui eu entendo. Por exemplo, quando a gente traduz, né? Acho que o pastor Vinícius entrou um pouco nessa área. Quando você fala, por exemplo, para muitos indígenas, né, o coração está na barriga. Uhum. Se as emoções estão na barriga, e isso não está longe da realidade, né? Uhum. A gente sente isso. Quando dá um Revertério. frio na barriga, né? É um susto que Sente você toma. mais do que É uma notícia que você recebe, o coração, uma surpresa. né? Você consegue sentir mais que o coração. Você sente, né? Ou quando está desarranjado. Fome. Então, para eles, é mais lógico as emoções estarem aqui. Mas se for Agora, ver... como que você vai traduzir cardia para uma tribo que, para ele, as emoções estão? Para nós ocidentais, tudo bem. Mas para esse povo que entende que as emoções estão aqui, você vai falar, não, tem que pôr cardia, tem que pôr cardia, tem que pôr coração, tem que pôr coração. Não. Você vai pôr barriga. Porque não faz sentido para eles colocar coração. Que loucura, então, a cara. Tradução... Você vê que legal? Você conversar com o tradutor, então assim... Nossa. E tem, por exemplo, eu sempre dou exemplo do deserto. Né? Você vê que a gente vai e volta, né, nos assuntos. Podcast é legal por isso. Então, eu sempre dou exemplo do deserto. Então, o deserto. Quem conhece deserto? Nós conhecemos porque temos acesso. Eu nunca estive num deserto do Oriente. Nunca estive num deserto do Oriente, nem deserto brasileiro. No máximo, eu passei perto do Cerrado brasileiro, né? Eu nunca estive também em Natal, lá nas dunas. Nunca fui para Natal. Mas, assim, um povo que não alcançado, um povo indígena brasileiro não alcançado em algum lugar da Amazônia, ele não sabe o que é deserto. Só que o deserto é muito presente na literatura bíblica. O deserto ele está presente no Antigo e no Novo, toda hora. Por quê? Porque é o Antigo Oriente Próximo. As coisas aconteceram lá. Agora, sim, eu tenho o deserto aqui. Eu não vi, mas eu tenho ele aqui porque eu tenho a imagem. Agora, o indígena não, ele não tem a imagem. Deserto, o que é deserto? Jesus foi para o deserto ser tentado, Moisés foi por 40 anos no deserto. O que é deserto? Ele não imagina que existe um lugar que não tem a floresta. Aí como traduzir? Como comunicar a palavra sem perder o seu significado, o que o texto quis dizer, o que o autor quis dizer, para um povo que não conhece a linguagem, né? Então o esforço do tradutor é um negócio... Não, mas pelo amor de Deus, Mas a gente que é o deserto esse é pro o indígena? exemplo- Não, ele exemplo está que eu tô pensando. dando. Não, agora a gente Mas vai ter que ver essa mas a Bíblia do indígena tradução pra a ver gente- o que é o Mas eu deserto. posso... Mas a gente, assim... Mas já igual- está traduzido, pelo menos por Kaiowá, eu posso até ver como que a equipe traduziu. Eu posso até perguntar para o Cristiano. É que talvez como que tá Kaiowá... deserto lá. Kaiowá está numa região menos
vamos pensar assim, é menos floresta, talvez seja mais fácil, a né? A referência questão é legal, da tradução. Mas se você porque não o tem cara a imagem, não tem, cara. É isso mas que é quando louco, né? a gente pensa tradução, eu vejo que é essa questão mais delicada, né? Que a gente precisa se atentar e ter uma atenção maior. Mas quando a gente fala, por exemplo, igual, né, eu usei comentei da Bíblia do Cerrado, ela tem a tradução dela, que na verdade eu não sei se é a linguagem de hoje ou se é a revista atualizada, não tenho certeza, mas eu acho que é a linguagem de hoje. Mas a capa, é ali que eu creio assim, que é algo tão fácil, às vezes, de você trabalhar para poder alcançar, criar essa ponte, né? E você tá ali, a questão sem comentar a tradução em si. Mas é isso, né? Ó, para aquele público que é empresário do ramo de confecção. Não sei, talvez tenha alguma coisa que seja Esse é de comum para tecido, todo né? mundo. Aí pronto. Aí você vê, uma Bíblia de tecido. Cara, o cara que gosta que Pelo tá menos a capa, né? trabalhando. Um tecidinho ali, um Aí brim a pesado. pessoa fala assim, ó, um presente. Um piquê. Aquilo vai tocar no coração dela de uma forma Nossa, que diferente. ideia Às vezes boa, assim, hein? ó, Rapaz. E foi aí, feita para mim, né? Foi alguém pensado em pensou. mim, né? Olha, uma Bíblia, uma coisa tão assim, às vezes a Isso pessoa não... E faz sentido, acontece muito. Tem já fizemos assim para surfistas, tinha dos Atletas de Cristo, né? Pela SBB por muitos anos, eu acho. Então isso tem um rapaz que faz com a gente, chama Bíblia na Quebrada, o ministério dele. Bíblia na Quebrada. Ó, que legal. Então ele faz um trabalho de distribuir a Bíblia na Quebrada. Ele é de Diadema, o pastor Enedino, né? E também ele visita os presídios. Ele tem duas, ele tem a normal e tem a de criança. E a Bíblia na Quebrada é toda estilizada, lá não lembro agora, eu tenho, se é com grafite, né? Essa coisa mais rua, de periferia, linguagem de periferia. Então a capa já carrega a linguagem mesmo, né? Nesse sentido. Essa é a minha perspectiva, tá? Só tô falando, porque assim, quando a gente trata da questão, é claro que a gente tem que, os tradutores fazem isso, não tem como tirar do hebraico, né? Pro português, do grego, isso é algo que realmente não dá para você simplesmente fazer ali a tradução, até o reverendo Vinícius usou o termo correto lá, de você simplesmente trocar as palavras, não é isso. Mas quando a gente pensa na questão mais externa da Bíblia, aí eu acho que é bem tranquilo, né? Algo que a gente tem a possibilidade, a gente está mais acostumado é fazer as Bíblias comemorativas, né? Sim. Então, Bíblia dos 100 anos da igreja. Né? Aí você vai lá, coloca a foto da igreja, 100 anos. E fica gostoso, fica legal, te atrai. Eu vi uma né? Bíblia maravilhosa lá da Unida, que eles fizeram de uma comemoração, e aí tem a foto. Eu prefiro da a de 75 anos da IPB. Para de... Ó, uma coisa interessante, que isso é muito da identidade, e isso ganha as pessoas, é a capa. Por exemplo, é uma agenda que uma fábrica, várias. Uma fábrica que atende confecção, né, que atende nosso nicho, e ela é de jeans, a fábrica é de jeans, vende jeans, né, jeans, brim, tal, esses tecidos pesados. E eles fizeram uma agenda anual de jeans a capa. Então isso remete a pessoa a ser lembrado e também lembrar eles. Mas agora imagina uma Bíblia, isso, você fazendo nichado pro Bem segmento. feito, porque lá na sociedade é impressionante, né, assim. Mas, inclusive, assim, o passeio, porque a gente o Calvinamente poderia mobilizar uma viagem para uma excursão lá para... Na gráfica? Na gráfica. A gráfica é uma gráfica própria da SBB. A gráfica da Bíblia é da SBB. Ah, que legal. Ela foi criada em 95, na gestão, em 1995 ela é inaugurada. 30 anos. Tanto que em novembro agora nós celebramos 200 milhões de Bíblias impressas na gráfica da Bíblia. 200 milhões. Nossa. Saiu uma Bíblia comemorativa com a marca d'água 200 milhões, né? Uma curiosidade, já saiu alguma Bíblia faltando uma página? Sim. Essas coisas. Porque, não sei se vocês conhecem um parque gráfico, já viram. Acontece, né? Acontece às vezes. E aí a gente repõe, a gente faz a troca, mas acontece. Aí dá errado num lote, quando acontece isso, porque as máquinas... Aí antes de colocar a capa, fechar tudo, vai lá e coloca aquela página. Porque na visita você vê isso. Você vê a Bíblia pronta, né? Já o compêndio pronto. Mas a Bíblia pronta, elas são cadernos. Então, se faltou um caderno,
ou às vezes falta um livro inteiro, pode acontecer, né? Então elas são cadernos, e esses cadernos são empilhados, e aí vai para a máquina que costura. Então 5 segundos, esse caderno fica pronto, 5 segundos. Do momento que entra, sem nada, entra o papel em branco e até sair o miolo da Bíblia, que a gente chama de miolo, são 5 segundos. Nossa, seria legal. Se você já tivesse a Kombi, Felipe, a gente já poderia. Mas Você tá me arrumando. E a de Combosa, Você tá me Paulo, arrumando um desejo. Mas ele não falou que ele. Não, é pertinho, Você tá me né? arrumando um desejo, Pra ir com a ó. Kombi da, Sim. da, Você da me ajuda rádio. dirigindo? Sim, testemunho. Eu ajudo, dirigindo, ajudo sim. Então tá bom, vamos E é ver. gostoso Mas de dirigir. dirigindo é a Kombi. parte melhor, É. pô, estradas boas aqui. Eu da é que região. chega em Catanduva aqui já vai me dando aquele sono. É. Não, o Eu tenho que Robson dividir assume. o volante. Toma uns café, vai toma parando. Não, brincadeira, não toma dá uns sono Red não, Bull, gente, aí aqui. toma uns É. energéticos. É que eu Ó, gosto coloque disso. aí nos comentários aí, se você tiver interesse de participar de uma excursão Na É, minha Kombi. mas na Kombi do Felipe. A grande direção que nós temos, né, do Dr. Erni, da diretoria executiva, é qual que é o sonho dele? O sonho do Dr. Erni hoje, ele tem uma estatística, né, que levaria no ritmo que nós imprimimos Bíblias, produzimos e imprimimos Bíblias, levaria 200 anos para concluir a tarefa de distribuir a Bíblia em todo o globo, em todos os lugares. Isso incluindo tradução para as línguas que ainda não foram traduzidas, incluindo o processo de produção, incluindo a distribuição, porque depois de traduzir, de produzir, tem que fazer chegar. Então, por isso que a gente conta muito com as igrejas, conta muito com as organizações, porque a gente traduz, produz, agora precisa distribuir. Então, as igrejas têm um papel fundamental na distribuição. Então, a ideia, o sonho do Dr. Erni é dobrar essa produção, e aí ainda dobrando essa produção, o tempo ainda seria muito grande. Mas a ideia é que a gente aumente o parque gráfico, amplie o parque gráfico, e a gente dobre a produção, né? Por quê? Porque as pessoas continuam querendo Bíblia, né? A Bíblia impressa ainda vai tá aí firme e forte por muitos anos. Eu acho que voltou um pouco Às mais vezes agora. Voltou, Não só voltou? que o adolescente, ele usa o smartphone, mas ele tem a Bíblia impressa e ele quer a Bíblia impressa. Então, nós estamos sempre muito perto, né, das igrejas. E nós vemos o adolescente indo lá, escolhendo a Bíblia dele. E falar, essa é a minha Bíblia, eu quero uma Bíblia. O pai vai lá, a mãe compra a Bíblia dele. E ele quer ter a Bíblia dele. Mas às vezes ele não leva para a igreja, usa no smartphone, mas ele tem a Bíblia dele. E outra coisa que está acontecendo, Felipe, é que o adolescente, e todas as faixas, né, mas isso tem acontecido também muito com o adolescente, eles estão buscando Bíblias de estudo. Então, hoje, É verdade. há uma grande procura por Bíblias de estudo e Bíblias boas, né? Então, a gente teve em Dourados, lá na IPB de Dourados, a gente viu isso acontecer com jovens de Dourados, indo lá no nosso stand, falando, quero uma Bíblia de estudo. Me indica aí uma Bíblia de estudo, né, e tal, e aí o pai junto ali, a mãe junto, num movimento muito legal. Então, nosso esforço tem sido para que a igreja venha com a gente, as organizações, os empresários, os irmãos, para a gente acelerar a distribuição da Bíblia, né? Colocar a Bíblia na casa das famílias. A Bíblia Sem Passos, vocês talvez tenham visto lá, a Bíblia Sem Passos é uma Bíblia feita para a família. Ela é teológica, numa linguagem para criança, ela passa por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela faz o que a gente chama de panorama bíblico, ela faz um panorama bíblico, e a criança ela tem acesso à teologia bíblica, contexto, geografia, contexto histórico, de Gênesis a Apocalipse, na linguagem que ela entende. A ideia, eu gostei, o Guilherme Ribeiro, que é o nosso gerente lá de distribuição, se não me engano,
ele deu uma palestra para nós, né, sobre a Bíblia, quando lançou, e ele fala qual é a ideia. Lembra de Samuel e o sacerdote, né? Fugiu o nome do sacerdote? Eli? O Eli. Então, a história de Samuel e Eli. Samuel ouve a voz, não sabe que voz é aquela, volta a dormir, aí ouve a voz de novo, ele fala, essa voz é a voz do Senhor. Quando você ouvir de novo a voz, você diz, eis-me aqui, Senhor, tal. Então, essa ideia, ele dá esse exemplo. O que ele fez? Ele não acelerou o processo e nem quis dar uma aula de teologia para Samuel. É você caminhar com a criança, deixá-la fazer as perguntas, deixá-la fazer os questionamentos, né? E elas fazem as melhores perguntas, são elas que fazem, não somos nós, assim, são perguntas maravilhosas. Então, é você pegar a criança pela mão e fazer essa jornada. Então, assim, nesse esforço da Bíblia estar na família, estar na sociedade, entendeu? Então, esse tem sido a direção que a gente tem recebido da nossa executiva. Eu acho que seria legal, a gente saber um pouquinho dessa estrutura, né? Você citou aí o diretor e tal, como é que é? Antes de entrar nesse assunto, vou dar um spoiler aqui da nossa igreja, uma curiosidade muito legal, e até ver com vocês se a gente pode ver essa Bíblia aí também, porque a gente tem um dos pastores lá, que é o pastor Gilberto, e umas 4 pessoas já me falou sobre isso, falou assim, você já viu a Bíblia do pastor Gilberto? Porque ele escreve na Bíblia, né? E aí ele coloca os pontos lá que ele acha principal naquele contexto, naquilo lá, e dá a opinião dele para ele não esquecer como foi aquele assunto. E aí, umas 3 pessoas falaram, nossa, Isso é uma riqueza. Eu quero essa Bíblia. Isso é Eu uma quero essa riqueza. Bíblia, a galera tá aí e eu pego, alguém falou pra mim, eu vou lá e mando um áudio pra ele, pro pastor, o senhor cuidar da sua Bíblia. E aí já ficou essa situação. E aí, o que eu penso? Talvez uma Bíblia, uma riqueza dessa, e a gente conhecendo o pastor Gilberto e sabendo do grau de estudo dele, da nossa, de comprometimento dele, pra não trazer heresia pro povo de Deus, cara, é de uma coisa, tem que passar por uma correção, talvez, não ortográfica, mas uma correção de algumas coisas. Equipe, mas, cara, é uma Bíblia que vai dar muito bom. E a gente poderia fazer isso para as pessoas que precisam, que querem essa Bíblia. Já manda a Bíblia do Gilberto, né? As pessoas estão querendo essa Bíblia. Como é que a gente pega uma Bíblia só e divide? Não tem jeito. BGF. Tem dois caminhos. Bíblia Gilberto. Né? Mas assim, nós temos Bíblias, por exemplo, a Bíblia Nossa Fé e Trabalho, né? Tem o mesmo nome do projeto. Né? Mas a Fé e Trabalho da SBB é feita com William Douglas, que é um desembargador e um cara com uma história assim extraordinária. E ele começou ensinando pessoas a passar em concurso público, né? Ele é desembargador da 4ª Vara Civil, se eu não me engano, do Rio de Janeiro. É um parceiro da SBB. A Bíblia Conselheira, vocês já ouviram falar? É uma Bíblia feita com CPPC, Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, a Bíblia Conselheira. Então, todos os comentários da Bíblia Conselheira é feito por um corpo de psicólogos e psiquiatras cristãos. Então, é psicologia cristã. Psiquiatria, né, é feita por cristãos, né? Então, tudo aquilo que voltado para aconselhamento é uma Bíblia fundamental para o conselheiro. Todo conselheiro tem que ter essa Bíblia de cabeceira. E gente que está viva, gente que é parceira, são médicos, né, psicólogos e médicos que fizeram com... Então, é sempre com parceria, né? Que mais que a gente tem? Do discipulado, né? Foi feita com a equipe do David Cornfield, quem eu já gosto muito, admiro muito, e eu já acessava o conteúdo do Cornfield há muito tempo, então sempre me ajudou muito em aconselhamento pastoral e aconselhamento bíblico e tal. Que é outra, não deixa esquecer também que a gente quer saber um pouquinho desse ministério, né, da vida sua, assim, no ministério, além da sociedade bíblica, né, porque a gente sabe que você tem A gente fala um pouquinho. Mas assim, voltando na sugestão, então acho que tem 2 caminhos, Felipe, aí para essa questão de ter acesso aos estudos do pastor Gilberto, né, do reverendo Gilberto. Pode ser a Bíblia, e ela pode ser feita, de repente, eu não sei, essa não é minha área lá dentro, né? Eu levo, né?
Eu faço a ponte, Tá né? ficando grande, ó. Eu levo. Aí, ó. Eu levo e falo, ó, tem essa E ideia ele aqui. nem sabe, ele nem Nem tá sabe. sabendo, né? Não, ele sabe que a galera quer, mas... Então pode ser sim. Quando de repente ele chega com a Bíblia aqui, pastor Cláudio Gilberto, a foto dele assim no Por encarte e exemplo, tal. tem uma voltada para os pentecostais, né? Que é uma Bíblia de esboços. Tem mais de 1000 esboços. Então é um pastor assembleiano, se não me engano, pastor da Assembleia de Deus, que é a Bíblia de Estudo Pentecostal, acho o nome dela. Então, ele é parceiro da SBB e o jovem pregador da Assembleia de Deus, como ele prega muito, e os pregadores na Assembleia de Deus, eles têm uma rotina de pregação muito bacana, porque eles pregam em muitas igrejas, né? Tem os pregadores itinerantes. Segunda a segunda, né? Praticamente. E o sonho do pessoal jovem, que- o sonho de muito jovem assembleano é ser um pregador, né? Eu sei porque a minha origem é assembleana. Então, assim, e os esboços ajudam muito, né? Ajudam muito os esboços. Então, é uma Bíblia, assim, que é no nosso catálogo e não sai do catálogo. É feita com um parceiro. São os esboços desse pastor, Ó, que legal. entendeu? Tem fala em línguas? Não, lá na Bíblia. Dentro da Bíblia, não. Nesse momento você fala em línguas. Aí deve ter alguma coisa. Não. Nesse ponto, não. Aí fica a cargo do pregador. Aí fica a cargo. É. Porque é o Mas- Espírito Santo, né? Aí já vai deles lá. Mas, assim, Mas vai ter que ter do pastor Gilberto, pelo menos, no final, assim, Glória da glória a Deus. É. nas agora, páginas, assim. o outro caminho que ter. seria, se ele falar assim, né? O outro caminho seria o quê? Transformar em comentário bíblico, em livro. Né? Fazer comentários bíblicos. Uma coisa que eu não abro também. mão é falar no final também. Vai, Corinthians! Aí pronto. Ele é corintiano? É. Mas O que você somos me todos, fala né? isso? Não, Né? aí acho que Como vai pra residente- heresia, né? Você vê que ele Não, não, é ele vai pra corintiano. heresia. Você vê que ele não é Eu corintiano. já sei que ele é residente ali perto de Aí você Itaquera. joga ele todo o mora- trabalho fora no final. Você vê que ele já não é corintiano. Você vê. Não, aí é fogueira, né? Fogo Santo. Aí é fogueira, aí a Inquisição vai pra fogueira, né? Não vou tocar nesse assunto de Inquisição, não. Vamos mudar. Ó, mas vamos falar um pouco da diretoria da SBB ali. Depois a gente já, É uma já vem curiosidade, né? A trazendo. gente saber como é que É. funciona a estrutura. Sim. Assim. Então, rapidamente, a SBB é fundada em 48, e aí a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira, que estruturaram, criaram, né, adquiriram a propriedade, o prédio, que está lá até hoje. Depois de um tempo, entregam, chamam os pastores brasileiros, entregam, falam, agora é com vocês, é do Brasil, né? Então é com vocês, os pastores assumem, e esse ano são 77 anos. Né? Então a governança nós temos a diretoria executiva, que é do doutor Erni, né? O reverendo Erni, o diretor executivo, é um cargo eleito, escolhido, né? Geralmente, às vezes, alguém já de carreira na SBB, que já está na SBB. E, então, Dr. Denir, Ele tá- Enir tá há quanto tempo? se eu não me Ele é engano, reverendo? Ele também é pastor? ele é pastor. Ah, Ele é legal. pastor. E ele assim, tem uma andragogia, é um mestre por excelência. É. Uhum. Eu amo ouvi-lo, assim, e fico horas ouvindo. É muito bom ouvir. Que legal, Ele é pessoas professor assim, né? universitário. Nossa, isso é né? maravilhoso, pessoas desse jeito. É, a gente, e tem que a uma gente- mente brilhante, uma mente muito lúcida, e tem dado uma direção para a SBB, e a gente vê, passamos a pandemia, teve que tomar decisões duras e drásticas, mas a SBB está aí firme e forte, passou a pandemia, retomamos e crescemos, né? Ele é da Assembleia, Não, o reverendo Erni é luterano. 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 E um homem de Deus, assim, sabe? De oração, que você vê que depende de Deus, Que né? legal. E muita sabedoria. Eu amo, assim, ouvi-lo e às vezes estou do lado dele, aproveito para Aprender, né? Sempre aprender, essas pessoas, assim, a gente tá... do lado dele. Eu procuro fazer as perguntas certas para não falar besteira, porque, né? Mas eu quero ouvir, né? Tanto não em relação a Deus, né? Mas assim, alguém que começou bem, veio bem e pela graça de Deus, né? Vai terminar bem, né? Amém. Mas então
Ele é o diretor executivo, no caso. Da diretoria executiva. Então, todos nós somos CLT, eu digo que eu sou um pastor missionário, né? E agora, da diretoria executiva vem a governança, né? Que são os cargos, são pessoas eleitas, são cargos, são voluntários, né? Não são remunerados. Então, essa governança nós temos o presidente, nós temos o conselho deliberativo, conselho consultivo, conselho fiscal, tem os secretários, os vogais. Hoje o nosso presidente é o Ezequias Soares, que é da Assembleia de Deus, Ministério Belém Jundiaí, é o presidente da SBB. Temos o pastor Paulo Lutero, do Brasil para Cristo, que também é da presidência, o pastor Pascoal Piragini, Batista, que também é da governança. Esteve com a gente o ano passado, foi preletor nos 76 anos. E temos outros homens de Deus, mulheres também, né, na governança e tal. Então, essa é a governança. Tem a governança, a diretoria executiva, né, o Dr. Erni, e aí os gerentes, né, das áreas de distribuição, logística, comunicação, traduções e tal. Aí vem todas as áreas, a comunicação, que é a Luciana Krieger, a Secretaria de Traduções, que agora é o pastor José Roberto, o pastor Marcos Gladstone, que é também das secretarias regionais. Então, são 9 regionais, né? Então, assim como o Vinícius é em São Paulo, tem mais 8 com a mesma função do Vinícius, que cuidam das regionais. São 8 capitais, 9 capitais, né? E o pastor Márcio Gladstone é o gestor dessa turma, dessas regionais, e também está junto com o Guilherme Ribeiro na distribuição, né? Na área de exportação, enfim. A gráfica tem cerca de 500 funcionários, mais ou menos. Nossa, 400. é muito grande. É grande. Não, a estrutura é grande. Por isso que tem um tour lá dentro. E o tour é maravilhoso. Você leva passeia 3 horas para fazer o tour. Você tá brincando. É uma indústria Não é uma... grande, assim, muito bonita. Compra é Kombi. impactante, Felipe. Compra Kombi. É impactante, assim. Campanha Compra Kombi. Ele vai e volta, né? Ele vai conseguir. Ele quer. Pedra mole, pedra dura. A Natália já falou, já vou dar aqui o spoiler, então. Você vai poder ter a sua Kombi. Eu queria uma van mesmo, queria, sabe, 18 lugares, 15, né? Tá. Mas pra começar, pra ver se é isso que eu quero mesmo, uma Kombi dá pra gente começar. Ela falou, você só vai ter essa Kombi a hora que você desfazer de alguma coisa, porque eu vou juntando coisa, aí eu tenho um Fusca, eu tenho moto, né? Entendi. E aí eu preciso desfazer de uma moto lá, e essa daí já tá A gente tá querendo arrumar algo que seja mais produtivo para essa inclinação dele de ter essas coisas, então pelo menos uma Kombi, não, Fusca junta eu não tudo posso. isso aí, Fusca eu e meu pai Kombi, fizemos e aí dá. pronto. Agora a moto eu fiz sozinha, uma moto até vou ter que fazer aqui, você que tem interesse numa moto. Tenho 2 motos, uma já não, essa não vai não, porque essa é de passeio, né, aquela lá. Mas a outra que é de passeio também, que você pode adquirir através do Pix, não? Mas o aval é da chefe. Então, você O viu? aval é de quem manda. Natália, Só parecer com mais alguma coisa lá. libera o Felipe para Entendi. comprar Tem umas Kombi. coisas da Decathlon também, que você que gosta de esporte também, pode falar comigo direto na igreja aí, que eu posso te fornecer algum material. Opa, olha ali, ó. As coisas vão... Tá. Vai soltando. Vai aproveitando a Vamos focar na oportunidade. SBB vai aqui, pelo soltando. amor de Deus. Não, mas Vamos voltar aqui, né? Fazemos qualquer Pô, negócio. esse tour lá dentro é muito grande, a estrutura então é muita coisa, muita gente. Você Vocês se juntam, essa diretoria, executivo, pessoal, Não, tá tudo lá. eles ficam todos lá, todo mundo trabalha e vai lá e fala. A gráfica, Ah, a diretoria executiva, o escritório nacional é lá, tudo conjugado, é tudo lá. Só a regional que é no centro de São Paulo. Mas em Barueri tá a gráfica da Bíblia, o escritório nacional, né, o gabinete do o gabinete do Dr. Erni, o reverendo Erni, traduções, comunicação, é um andar. e o pessoal fica lá, eles Tá vão lá. tudo lá. A gente tromba o Tem um Dr. Erni guia, lá. né? Tá todo tem um- mundo um ao lado do outro. Que legal. aí tem um guia rapaz. que leva a É. turma para fazer. Tem uma loja também, né? Tá Tem a lá lojinha. junto, uma Aí uma você loja deixa lá.
A Kombi. Já deixa a Kombi empenhada. Deixa a Kombi lá. Penhorada. Ó, e legal falando de lojinha, quando vocês trouxeram o projeto da Mais 31 Mil Vozes, e a gente trouxe também, vocês trouxeram também dentro da nossa igreja a loja da Bíblia, né? Trazendo lá. E você vê que interessante, a gente já tem algumas, as suas Bíblias que a gente já usa, mas... E a gente sabe que o conteúdo dentro, só muda a tradução, ou muda um estudo, ou muda alguma coisa, é o mesmo, né? É a palavra de Deus, Sim. É isso que é o principal. Sim. Só que as pessoas querem mais. Querem Sim. mais uma Bíblia, né? Igual a gente lá em casa. Já foi 2 Bíblias a mais. Eu queria mais Sim. uma daquela de 5 traduções. E aquela uma grandona que tem 5... Nossa, aquilo ali é maravilhoso, Sim. né? Eu gosto muito da linguagem de hoje. E aí, só que a gente não usa essa linguagem. Aí, para eu acompanhar o culto, tem que ter a nossa, que é a Ara, né? E aí, mas essa pra em casa, tem que nossa, ter. E tem que ter. Se você não tiver, fica ruim, né? Se acompanhar nem entra, diferente. Que tô brincando. Nem entra na igreja. Mas fica ruim se acompanhar diferente. Por exemplo, você vai num estudo. Mas em algum momento vocês vão premiar. Em algum momento vocês vão premiar. Mas, por exemplo, você vai num estudo, você vai no GIS. Aí vem uma visita, e o GIS é pra isso, que é o Grupo Igreja Simples, que é nos lares. Sim. Aí vem uma visita, a pessoa, aí cada um lê um versículo. E a pessoa, a gente nem fala de tradução, nem fala de Bíblia naquele momento. Cada um abre a sua. E aí a pessoa tá lendo assim, primeiro que ela já fica perdida. Se não tá todo mundo com a mesma tradução. Segundo, que se ela tá acompanhando e ela entendeu que cada um tá com a sua Bíblia, ela vai ler, mas ela já lê diferente do que você tá acompanhando lendo. E você ler e escutar coisas que você tá acompanhando é complicado. Não, isso é... A gente tem que avisar no GIS, ó, vai ter uma Bíblia lá pra você. R.A. Isso é onde parece simples, mas quando você uniformiza a tradução, ajuda, ou no culto público ou no pequeno grupo, porque não fica ruído. Então, na comunicação é importantíssimo não ter ruído. Né? O que sai, chega. E não ter o pensamento da gente, tipo assim, nossa, tá diferente a tradução. Você já tira o foco principal. Exatamente, dá uma quebrada. Dá. O que, assim, a gente tem as Bíblias, por exemplo, você pega a Bíblia capa dura, bacaninha, e para ter no pequeno grupo, o pessoal chegar, ele não vai levar para casa, pode ficar ali para ele usar ali. De R$15. Olha aí, Felipe. Entendeu? R$15 você na tem. tradução que você quiser. Aí você pega 10, pega 15, na deixa tradução ali. que você quiser. Geralmente tem Não, tem todas. Tem NTLH, tem NAA, tem RC, RA. Acho que tem todas, as capas duras, com preço... Só não tem quando acaba, né, que o pessoal leva embora. Então, mas você pode fazer isso, fica bacana, fica legal. Tem Bíblias também, uma curiosidade agora, pessoal. Tem Bíblias que tem inários. Né? Sim. Bíblia com inário. Vocês fazem lá também? E aí, de acordo com o inário de cada igreja que ela escolheu? Não, a única que tem pedido, assim, que é de linha, porque é um público muito grande, né? A maior denominação do país, maior em número, né? Que é a Assembleia de Deus. Então, a harpa, a gente faz Bíblia com a harpa. E a gente faz, acho que, também a harpa separada. Parceria com a CPAD, né? Que é editora das Assembleias de Deus. Mas é a única. Agora, o Batista, né, que usa o cantor cristão, o de vocês chama Inário? Inário Novo Cântico. Então, aí geralmente é a Bíblia de vocês, aí vocês pedem para vir com Inário. Mas ela não é de linha, ela é para vocês. A da Assembleia de Deus é de linha, porque eles compram muito, né? Tem uma demanda muito alta, então ela é de linha, por esse motivo. Aí é viável, né? E eles usam muito, porque é uma das igrejas que ainda mantém orquestra. A Assembleia de Deus ela ainda não abre mão da orquestra, a maioria delas. Então, na liturgia, tem a harpa cristã está lá, com orquestra, Uhum. com os metais, com a percussão, com as cordas, está lá. Então, a harpa ainda é muito importante para o assembleano, né? E graças a Deus por isso. A gente falou na Assembleia, eu lembrei, senão a gente acaba esquecendo. Você comentou que você vem de berço assembleiano. Não de berço, mas de conversão. De conversão. De conversão, tá. De berço não. De berço não? Não, eu sou o primeiro. Mas é paulistano, São Paulo, sim, raiz da gema. Nasci no Pérola Byton, centro de São Paulo, morava na zona sul de São Paulo. E nasci lá na Liberdade.
Ali próximo à Liberdade. Liberdade, bem Tem no centro, uns né? resquícios assim do sotaque, né, meu? E aí, meu? Beleza, tem. cara? É, Mas só que não é porque tão daquele Itaquera, tão né, O meu é um aprofundado. pouco menos, mas tem Não é jeito. Itaquera também que dá um pouco dessa... Ou não, não é a região... Não, Itaquera seria Moca... Ipá, não sei o É. quê, Ipá. E não ia... Entendi. Brincando, né, com os meus amigos da ZL, Ah, então. do pessoal do Podpah, né? Ah, é verdade que tem pá. Quer jogar fora? Tá gelado esse? Não, de boa, é tranquilo. Mas assim, em 94, eu sou evangelizado em 94. No meu primeiro emprego, tinha o Gildo lá, que se converte, eu acompanho um pouco a conversão dele e ele prega para mim, eu me converto em 94. No ambiente de trabalho, profissional. No ambiente de trabalho, ele que me evangeliza. Era Eu trabalhava, comércio? eu era office boy. Office boy. Nessa época, o primeiro emprego do garoto, assim, era office boy, né? O primeiro emprego. Então, eu sou dessa época. Ainda peguei essa época aí. Era da hora ser office boy. Andava muito. Andava muito, mas tinha tempo pro fliperama, tinha tempo pra... Fazer as coisas ao mesmo tempo, né? Aqui no Fazer interior as coisas, foi menos, assim, essa eu questão. fui um pouco office boy. Aqui era Teve, mais varrer a porta do comércio, né? Olha Essas aí. coisas assim. É. Office boy era menos, assim, de profissão. Tinha, mas era menos. Eu não era peguei tão um office. pouquinho porque trabalhei pro meu pai, né? Então... Mas eu tive uma fazer serviço experiência, de eu banco, pensando essas aqui, coisas. sempre eu falo de trabalho, né? Que eu comecei tarde e tal. Eu comecei tarde em empreender. Mas trabalhar, nossa, eu sempre fiz alguma coisa. Sim. E aí eu fui meio office boy aí nesse começo, mas eu andava de patins, né? Molecada, quando começou patins ali, que isso aí, 30 anos atrás, né? 20, não, uns 20, vai, 10, 15. Aí, 20. E aí eu fazia a correria de office já boy, tá quase 40, 20 de anos banco, atrás, né? de Era cartório, isso aí, essas era coisas aqui no isso aí. centro, eu fazia de patins. Era isso aí. E fliperama também. Não era Fliperama nada era- digitalizado, você tinha que... Era tudo papel, né? Lan house. Enfim, eu me converto em 94, eu me batizo em 95, isso Assembleia de Deus, Nossa, lá tempo em já. São Paulo, bairro do Limão, Zona Norte. Pensei que era da Moca, meu. Da Moca, meu. Hoje eu tô lá na ZL, depois que eu casei, fui pra ZL e não saí mais. Ali né? é bom, né? É bom, não sair mais, né? bom. A Zona Norte também de São E ficou Paulo melhor de um tempo pra cá, né? Eu tô entre dois lugares assim inomináveis, né? Eu não tenho comigo assim de não pronunciar esses nomes, né? É muito bom esse nome. Mas eu tô entre não, tem que falar. A Neoquímica. como Neoquímica é chama? nome de remédio, Arena, laboratório. né? Arena, porque a gente tem estádio, né? Vocês têm arena, né? Então, mas eu tô perto da arena e tô perto do CT. Eu moro do lado do CT, do Parque Ecológico do cercado. Tietê lá. Aham. Mas voltando no que é importante, né? Porque isso não é importante. Irrelevante. É né? irrelevante, né? E sabe o que é legal? Essa turma. né? Essa tua conversão e tudo isso que Deus fez na sua vida e tudo que o cristão mesmo que entende a palavra de Deus sabe disso, sabe que tipo o futebol e todas essas coisas que tem no meio do mundo, que às vezes as pessoas confundem que seja mais importante do que as coisas de Deus, isso a gente consegue usufruir também. A gente Sim. consegue torcer pra alguma Que coisa. aqui eu falei que não era importante Não é mesmo. pelo time. Pelo time, É. entendi. Mas você vê que é legal isso? Porque Sim. eu era de uma denominação que não podia nem falar, porque a bola era a cabeça do inimigo. Entende? Ah, não. É verdade, teve um tempo que não podia falar disso. Não podia. O garoto que joga bem lá dentro, olha aí, é sério, o garoto que joga bem lá dentro e o pai incentiva, Era a cabeça do inimigo. chegou na... Mas aí então hoje tá, em dia, tá fazendo tá certo, fazendo né? sentido. Mas hoje em dia, o garoto que é dessa denominação e joga bola, e joga bem, tem um futuro, e aí chega naquele momento o pai fala, não, filho, não. Felizmente, você não vai poder seguir. Foi só uma prática que você teve agora, é um esporte, e é desse jeito tratado. Agora você vai se batizar e não vai mais seguir. E é desse jeito, é podado mesmo, cara. É triste. Isso. Mas aí é outro assunto. É né? outro podcast. A gente dá risada, mas é muito triste. Porque né? assim, essa criança, a leitura que ela faz é: se ser cristão é isso, e se Deus é assim, e dizem, né, alguns comentários que eu já vi sobre Nietzsche,
E uma vez uma palestra de um amigo, né, falando sobre Nietzsche, sobre a morte de Deus, né, mas assim, de matar Deus, né. Então isso para a criança falar assim, esse Deus eu não quero. É aí que mata a Então alma. isso é complicadíssimo, Demais. né. E não tem estudo E aí bíblico, quando aí já essa começa criança por vai aí. retornar, parte da vida dela já foi. Uhum. Parte da vida dela já foi, ela já Cicatriz retorna numa outra fase da vida. Cicatriz profunda desde, Enfim, né? né? Mas eu me converto, então, à Assembleia de Deus. São 5 anos de Assembleia de Deus. Quando é em 99, eu recebo o chamado e vou para o seminário. Sem ter clareza do que era um chamado. Não sabia que era pastoral, né? Estava prestando vestibular e tentando para economia na época. Quantos anos mais ou menos o senhor tinha? Eu tinha 16 quando eu me converto. E quando eu vou para o seminário, eu estava com 20. Porque aí eu concluo o colégio. Um ano ali eu faço, na época, fiz informática, né? Queria descansar também. E depois, no ano seguinte, ou 2 depois, eu vou para o seminário. Passo um ano fazendo cursinho para passar no vestibular. Qual seminário que foi? Eu fiz Betel Brasileiro. O Betel Brasileiro em São Paulo, ele é de João Pessoa, né? Tem vários lugares. Tem a sede é João Pessoa, tem São Paulo, tem Rio, tem Portugal, tem Japão. E eu vou para o Betel Brasileiro. A Durvalina é muito amiga, assim, tem uma relação muito boa, né, com o Antônio Brasileiro. Antônio Brasileiro? Roberto, né? Roberto Brasileiro e tal. A Durvalina foi a minha diretora, mentora, era reitora da unidade de São Paulo. Então eu vou para o seminário em 99. Uma amiga chega para mim e fala, Flávio, eu vou fazer seminário. Vamos fazer? Aí eu fazendo cursinho, tinha feito vestibular, não tinha dado certo, eu tinha passado no vestibular difícil na época, mas Que não área deu que certo. era? Economia. Economia? Economia. Nessa época eu gostava de economia. Eu não gostava da parte estatística e cálculo, assim, mas eu gostava da parte de economizar. Não, essa também não. Também não sou fã, não. Mas eu gostava da parte política, geopolítica. Geopolítica. Assim, e entra na relações economia? Relações internacionais, entra. Que legal. Nossa, eu amo geopolítica também. Eu gostava dessa parte, assim, né? Mas, enfim, aí eu falei, Tatiana, eu vou orar. Aí fiz uma oração, assim, relâmpago, dobrei meus joelhos, mas em sinceridade, e orei. Aí no que eu orei, aí a palavra, né? E eu era novo convertido. Então Deus ainda falava assim comigo. Depois Deus, né, fala, você está amadurecendo, eu vou falar com você de outra forma. Mas nesse momento, Deus ainda era assim que Deus comunicava comigo, né? Eu abri o texto bíblico e li Paulo falando para Timóteo. Apresenta-te a Deus como bom obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. No dia seguinte, eu já estava no seminário fazendo a minha matrícula. Aí, no começo, minha família e alguns amigos acharam que eu estava frustrado por não ter entrado em economia e fui fazer teologia para ter significado, né? Mas não, já era... Um chamado. Já era o Espírito Santo mesmo. Aí fui pro seminário. A família não era minha convertida? Minha família foi sempre muito tranquila com as minhas escolhas e decisões, né? Uma família católica, né? Meus pais católicos. E meu irmão tem um irmão mais velho, né? O Israel. Então, minha família é católica, mas nunca houve nenhum tipo de retaliação, né? Assim... Olha que minha mãe, ela não conseguiu ir no meu batismo. Para ela foi difícil ir no meu batismo, né? Para ela, acho que era demais. Mas a minha avó foi. Olha. A minha avó falou, não, eu vou no seu batismo. Aí a minha avó foi comigo no meu batismo. Foi muito bom. E aí eu fui pro seminário, foram 5 anos, né? Eu fiz em 5 anos, porque no meio do seminário eu caso. Você casar fazendo seminário é uma loucura. Aí é claro que aumenta Você um conheceu ano, né? a esposa no seminário? No seminário. Eu entrei em 2000, minha esposa entrou lá. Eu entrei em 99, a Simone entrou em 2000. Aí nos conhecemos, e aí começamos a conversar. E aí deu certo, a gente começou a conversar, a orar, deu certo. Decidimos casar em 2001.
eu estava no 3º ano do seminário, né? No ano talvez mais crítico, 3º, mas decidimos casar e Deus foi abrindo as portas e conseguimos casar bem. Depois que casamos, aí é claro, né? Uma DP aqui, outra DP ali, aí fiz um ano a mais. Aí fiz um ano a mais de seminário, mas concluí em 2004, foi 2005. Aí concluo. Aí nisso eu já estava na Igreja Evangélica Congregacional. Uhum. Eu já não estava mais na Assembleia de Deus. É que eu fui numa época de Assembleia de Deus que ainda, por exemplo, na minha região, não só na minha igreja, mas na minha região, eu fui um dos primeiros a fazer teologia, a ir para o seminário teológico, né? E aí eu conversei com o meu pastor na época, falei, acho que é momento de sair, acho que é momento de estar num outro lugar, onde eu continue os meus estudos, onde eu possa servir os meus dons de uma outra forma e tal, né? É porque à época o pessoal tinha até um pouco de receio, assembleiano, assim, com quem, né, Estava pegava mais melhorando, já estava linha. melhorando, mas ainda Hoje não, havia. hoje já até... Hoje pelo contrário. Hoje né? já tem O essa... nosso presidente, é que eu não o conhecia, né? E ele é Belém, eu era Madureira. Uhum. É muita diferença? O nosso presidente é um Assembleiano. assembleiano estudioso, Uhum. dos mais capacitados, Ezequiel Soares. Estudioso dos originais. Ezequiel Soares é uma mente brilhante. Eu até vou te falar sobre isso. Eu tive no PV, já ouviu falar do PV, Palavra da Vida? Sim, Atibaia. Isso, mas eu vou no de Goiás. De Goiás. E eu fui 2 anos, né? O meu primeiro ano... Atibaia é raiz, esse aí Atibaia já é é, raiz, Mas é mais mais Nutella. moderno É. agora. Liberal. vai nessa. Aí eu tô lá, na piscina, conversando com... E tem Aí, uma ó, piscina. conversa na piscina, não é na biblioteca, Seminário igual o De outro. manhã tem Tô uma brincando, pregação, tô tem tudo. brincando. Mas na parte da tarde você fica livre e aí você vai curtir o clube. É tipo um clube mesmo, um hotel, um resort, né? Ah. E aí a gente tá lá na piscina Você assim. que tá falando. E eu vai. conversando com outro cara de uma antiga denominação Um e falando. gente aqui que vai querer ser seminarista em Goiás rapidinho. Vai. Não, mas Vai isso é falar a que tem um briga lá. chamado, eu tenho um chamado também. Lá em Goiás. Conversar, a reunião Em Caldas na piscina, Novas, né? é em Caldas Novas A ainda. reunião na Sério? piscina. né? É sério, esse PV é em Caldas Novas. Olha que legal. E é um condomínio fechado, um hotel só do PV, Sim, do sim, Palavra da Vida. sim. E aí tô lá na piscina conversando com outro cara de São Paulo e tal, falando sobre igreja, né? O assunto é igreja, o assunto é Sim. isso. Não, É interdenominacional, PV tem uma história né? E é linda. várias igrejas lá. E PV um é cara extraordinário. da Batista trocando uma ideia com o cara ali, tudo vai. Aí um senhor maravilhoso tava dentro da piscina assim e falou assim: olha, mas isso aí, ó, a Bíblia diz assim. Olha, mas isso aqui diz assim. Rapaz, do entendimento bíblico. E eu falei, não posso deixar pra trás, vou conferir em casa, vou conferir no quarto. Cheguei lá, falei, nossa, mas é isso mesmo? E ele falou todos os versículos falando, eu fiquei apaixonado. Depois cheguei no jantar, conversei com ele. Nossa, eu sou jubilado, né, pastor e tal. Falei, nossa, e peguei o cara como amigo. Quando fui ver, era pai de um cara que é do meu ramo. Olha E aí só. trocamos uma ideia, e o cara do ramo tava lá e tal. Eu falei, nossa, não acredito, papapá. Aí eu falei, qual que é a sua igreja? Ele, Assembleia de Deus, né, e que não sei o que e tal. Falou da igreja. Eu falei, rapaz, e a gente tem um pré-julgamento, às vezes, de tipo assim... Mas é por quem tá de fora. Quem tá de fora, Porque exatamente. um dos maiores leitores, o assembleano, ele come a Bíblia. A conexão Acorda, né? dele com a Bíblia. Ele acorda a Bíblia aí, é Então, almoço Bíblia aí, O né? assembleano Nossa, desse jeito mesmo. Então foram 5 anos para mim que deram uma base assim extraordinária. Então Deus me colocou no lugar certo, com as pessoas certas, e a minha base foi ali. Mas uma coisa que eu quero ressaltar, e aí, por quê? Porque eu tenho uma história um pouco diferente do reverendo Vinícius, por exemplo. O Robson, a IPB, desde sempre. Sim. Você está numa transição, né? Fez uma transição há pouco tempo, Felipe. Exato. Mas assim, Deus não me permitiu, eu demorei a entender isso, não foi de uma hora para outra, foram anos. Mas Deus não me permitiu criar uma identidade denominacional. Uhum. Deus fala assim, eu te dei para pastor na minha igreja. E ele não me permitiu criar identidade denominacional. Então, eu inicio na Assembleia de Deus, João. sou ordenado na igreja congregacional, me torno presbítero, depois pastor em Caieiras, uma igreja congregacional, uma igreja que eu plantei. Eu e a Simone, junto com outro presbítero e a esposa dele, nós plantamos uma igreja em Caieiras.
Da igreja congregacional, a gente recebe um convite, encerra o trabalho lá, a minha participação, né? Tive uma experiência com a igreja presbiteriana chinesa, ligada ao Ministério de Formosa, em Taiwan. Então, eu fui ser pastor por 2 anos de presbiterianos chineses, taiwaneses e brasileiros. Fui 2 anos como pastor auxiliar lá. E aí, quando eu inicio um sabático, eu estou dando um resumão, né? Então, assim, e hoje, depois do meu sabático, depois da pandemia, aí veio um convite, né? Um amigo que é pastor, que é um amigo, já era um amigo, né? Pastor dessa igreja que eu estou, Igreja Batista Betel, que é da Convenção Batista Nacional, não é da CBB, é da CBN, né? Da Nacional, que acho na década de 70 mais ou menos, né? Com o movimento de despertamento espiritual que o Enéas Tonini experimentou com outros pastores. E aí veio a Convenção Batista Nacional, né? Não diferente da PIB aqui? A Convenção Batista Nacional tem um viés mais sociologicamente pentecostal. Pentecostal todos nós somos, né? Toda a igreja vem após o Pentecostes. Então todos nós somos crentes pentecostais. Não existe um crente que não seja. Ele pode não saber, mas ele é pentecostal. Agora, sociologicamente, são esses outros grupos, né? Onde eu estava? Então, dessa denominação que Deus não permitiu. Mais pentecostal, né? E eu estou hoje como é a Simone, aí o Alexandre nos desafiou a cuidarmos, né, de famílias e casais. Então, nós estamos indo no 3º ano fazendo um trabalho com famílias e casais. Eu achei interessante o senhor colocar que não teve esse vínculo denominacional assim forte, né? Até por conta do chamado hoje na sociedade bíblica, que você está constantemente lidando com todas as vertentes, mas hoje eu né? entendo olhando em perspectiva. Porque quando você não consegue ainda olhar em perspectiva, na linha do tempo, eu lutava contra isso, né? Porque dava crise, assim, você fala, poxa, mas... Falo, será que sou eu, né? Será que a questão é comigo? Será que eu fico pouco tempo nos lugares? Será que sou eu que sou inquieto, né? Aí, né, aquela coisa de imigrar, né? De imigração de igreja. Eu tenho uma teoria para isso, né? Não sei se... Não? Manda aí. É porque você não chegou ainda na presbiteriana, né? Na hora que você chegar, aí fala assim, não, agora eu encontrei. Eu cheguei, mas eu cheguei na taiwanesa, né? Cheguei na próximo, chinesa. Mas é IPB do Brasil, aí você chegou, tá próximo. Aí você fala assim, poxa, agora eu cheguei no lugar... né, vou ficar por aqui. Eu tenho uma outra teoria. Brincadeira. Eu tenho uma outra teoria. Eu me encontrei onde eu tô, que é na IPB. Mas eu vejo que hoje não tenho mais placa. Sabe? Eu me encontrei pela forma de coordenança, da forma de liturgia, da seriedade bíblica. Exatamente. Então, é uma forma que, para mim, hoje é o mais correto da igreja física, da igreja de templo, da igreja de pastor, a forma que é levado as coisas de Deus. A estrutura, fornece, mas a forma, né, que é levado, principal para mim, a palavra de Deus, a seriedade que é. Mas hoje eu não tenho uma placa. Se eu falar para mim, se um amigo me falou, vai fazer uma visita, vai ter um pastor lá que vai ter uma palestra e tal, eu não tenho nada que me segure, não. Eu não tenho mais isso. Inclusive, eu visito outras igrejas e até a gente faz um trabalho, eu sou dos Gideões Internacionais, que é interdenominacional. E a gente vai em outras igrejas apresentar para trazer mais pessoas pro Gideões, né? Pessoas que vão trabalhar na obra. E é basicamente o que vocês fazem na SBB. Não, né? Muito parecido, muito parecido. É parceiro, né? Parceiro, a gente que publica, né? Então, o Novo Testamento. É feito em Barueri lá. Ah lá, que benção. Eu acho que dá para pegar até 100% feito em Barueri. Eu acho que Não sei se você abrir, tá lá. É, verdade. Acho que é feito em Barueri. Uma das falas do Dr. Antônio, né, presbítero lá da nossa igreja, nesse evento que teve da entrega da Bíblia em Braille, ele comentou, a gente tem uma, assim, destacado, né, o Brasil como esse celeiro do mundo que tem levado alimento
para o mundo, país do agro, e a gente é exportador de Bíblia, né? Uma das grandes referências no mundo de publicação, se eu não me engano, a maior sociedade bíblica é a do Brasil hoje, em questão de produção, né? Parece que foi isso. Ela é... Da América Latina, eu acho. Eu não sei se eu não tenho esse número de produção e distribuição, mas como gráfica, centro de produção, que só faz Bíblias, é SBB. Né? Porque a gráfica, por exemplo, lá na América do Norte, não tem uma gráfica da Bíblia. Então, a Sociedade Bíblica Americana, então elas usam o serviço, acho que de outros parques gráficos, mas que imprimem de tudo. Uhum. Eles não imprimem só Bíblia. A gráfica da Bíblia da SBB, ela existe e foi dedicada, né? Vou colocar assim, ela só imprime Bíblia. Né? Não entra outra coisa lá. E será que tem alguma cláusula na questão do regimento lá? Talvez seja essa questão. Pode ser que tenha, né? Porque aí vieram outras gestões, né? Foi na gestão do pastor Antônio Giraldi, se eu não me engano. Mas deve ter alguma coisa assim, para que se mantenha essa visão. Sim. E é interessante, né, a gente pensar o Brasil com esse... A América do Norte, às vezes, pede para... Os Estados Unidos pede para imprimir aqui. Eu acho que na visita que eu fiz lá na sociedade, eles estavam fazendo alguma Bíblia para outro país, assim. Eu não lembro qual país, era uma encomenda de Bíblia, uma encomenda grande de Bíblia para outro país. Aí a gente falou, poxa, que legal. Toda a América Latina, América Central, muitos têm feito com SBB. Parte da Europa, alguns países europeus, né, têm feito com SBB. Porque não são todas as sociedades bíblicas que têm a estrutura que nós temos, né? E com essa visão, com recurso também, né? Enfim, às vezes eles são muito engajados com a tradução. Né? Que é o principal assim, trabalho da sociedade bíblica. Então, a Bíblia também fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, fora da Europa, ela é muito cara. Ele é um produto muito caro, assim, em muitos países. Muitas pessoas não têm como comprar uma Bíblia. Ou ela compra a Bíblia ou ela come. Hoje isso? Porque alguns países da África, por exemplo, você não vai... Como que você vai pagar numa Bíblia, sei lá, $30? É o que 50 dólares. Impossível. Em Cuba, eu tive lá em 2011. Em Cuba, o salário do trabalhador, quando eu fui, era $15. Hoje está em torno de 30, 35. Um dos maiores salários é do médico, mas o médico ele trabalha lá, mas ele sai em missão, ele vai para fora, né? Depois volta. O do pastor da igreja na época, do pastor Joey, que é um amigo, pastor Batista, igreja bautista, o salário dele acho que era $25, que era um dos mais altos da sociedade ali. Então, era uma igreja grande, né? Como se fosse a PIB lá da cidade de Tunas. Então, a Bíblia ela é muito cara em muitos lugares, né? Muitos lugares. Enfim. São as realidades, né? Então, esse esforço de... O reverendo Vinícius contou a história da Mary Jones, ele entrou na história de Mary Jones. Sim. Então, esse sonho de fazer com que a Bíblia seja gratuita ou no preço mais acessível possível continua. É um legado, né? Você vê que fica ali. E falando disso, gratuita... que a palavra de Deus chegue, eu participei lá, tive lá com a entrega da Bíblia em Braille aqui na prefeitura, e para eles, eu não sei, pode ser normal. E aquilo ali, a leitura que ela fez foi nos originais? Não, aquilo é NTLH. NTLH. Em Braille. Em Braille e NTLH. Porque fala muito a palavra, a luz, né, naquele trecho ali, né, a palavra. João 1, de 1 a 5. E a tradução fala muito em palavra, a luz, né. A tradução trevas... do verbo, né? Fala do logos, né? Ele fala do verbo. A gente traduz Jesus pelo verbo. O logos, o verbo. Antes era o verbo, agora é a luz. Aí ali na tradução é palavra, né? Na NTLH é palavra. E aí foi isso. E aí, para vocês deve ser normal, porque vocês entregam essa Bíblia sempre, né? Sim. Mas para quem tava ali foi um mesmo momento... assim emociona. Mas foi um momento que eu escorreu, aquele momento ali. Eu tava fazendo a filmagem. Você chegou a ver o vídeo? Vi. Eu tava fazendo a filmagem. Sempre emocionante. E eu falei, cara, ela leu
sabe, ela resumiu ali, O né? texto é lindo, né? O Aquele texto, ela é lindo. resumiu ali a palavra, resumiu Deus ali, né? E a gente, todo mundo ali, rapaz, um momento que, para vocês, não sei se é normal, mas Não, continua emocionando, a gente faz e sempre. não só a emoção, mas a grandeza disso, é. né? O valor que tem isso para o ser humano, para a Sim. sociedade em si, e trazer dessa forma, e para eles que são deficientes visuais. Sim. Então, nossa, eu quero agradecer vocês por essa oportunidade de estar naquele momento ali, né, com a SBB e várias pessoal da sociedade, o prefeito, o Antônio Cabreira, nosso pastor Misael, A nossa igreja ali Instituto dos presente, Cegos né? Trabalhadores, o seu Romiro, que teve ali também, falando, já conheceu o Romiro há uns 20 anos, é cliente da nossa confecção, mas virou um amigo. Ó, tem Rio Pretense, que aí eu vou conversando com muita gente, né? Eu cuidei de toda a articulação. Tem muito Rio Pretense que desconhece o Instituto de Cegos, que tem 77 anos. Mesma idade, né? 77 anos e tem, às vezes, gente da cidade. Por quê? Porque como não é a sua dor, porque sempre tem a ver com a sua dor. É verdade. Então, às vezes a gente fala em alguns lugares, a pessoa, por quê? Porque não é a dor dela, né? Mas quando é a sua... Porque geralmente esses trabalhos surgem a partir da dor. Uhum. Aí você tem a dor e a partir dali você fala, vou fazer algo para que outros amenize a dor de outros, a gente possa apoiar outros, mas sempre a partir de uma ferida. Tem um autor que eu gosto muito, o Henry Nouwen, né? Meus autores preferidos. O Henry Nouwen, ele fala isso, com as feridas, né? Que eu sou ferido, aqui eu consolo. É a partir da ferida. Então, é onde eu fui ferido e fui consolado, aí eu consolo. Então, você pegar a história, com certeza, do Instituto de Cegos, tem a ver com a dor de alguém. Sim. E a Ingrid, que esteve lá, ela foi para o Instituto Bebê, criança. Ela falou a idade, né? Falou com 5 anos. Ela foi criancinha para o Instituto. E ela falou, e antes dela começar, isso que foi, né? Sem ninguém combinar nada, ela falou, e o Instituto é uma família para mim. Então, assim, caminha junto, apoiou todo esse tempo, né? Isso é muito bíblico. O Instituto não é Instituto, até eu entendi, não é Instituto evangélico, né? Com uma liderança. Não, mas o ministério do Instituto... Ele é servir. Ele é evangelho puro. Evangelho na veia. Ele é. Ali eu conheço há 15 anos o Instituto Cegos e não foi pela dor, mas foi através do meu trabalho. E aí eu acompanho. Todo ano eu tô lá, eles fazem a feijoada e fazem não sei o quê, fazem os eventos. E eu acompanho eles ali, sempre o seu Romiro como parceiro. E desde quando eu tô ali, o seu Romiro tá na diretoria, porque é um trabalho que não envolve... Sim. Né? Recurso. O lucro, né? Pelo Instituto mesmo e pelo trabalho que eles fazem. Amor. E eles recebem. É amor. E eles recebem Amor ajuda. ágape. E não cobram Amor nada. ágape. E eles não cobram nada das pessoas que são os sim. internos. Aí ali. os municípios, né, as prefeituras cedem o transporte. Aí eles vêm. Amanhã eu não vou conseguir, né? Eu vou estar em Guapiaçu. Eu ia visitar. Mas os municípios aos redores, né, dão transporte, eles fazem os cursos, são cursos profissionalizantes, aí o transporte fica esperando, e aí o transporte que é cedido pelo município leva eles de volta para a cidade. Inclusive, trabalho no final, tão relevante, às vezes a sociedade não toma conhecimento, Por exemplo, não valoriza como deveria. Igrejas podem ter a Bíblia em Braille. Nós vamos desafiar o reverendo Misael a ter uma Bíblia em Braille na igreja. Porque primeiro tem que ter, né? Tem que ter. Porque chama a pessoa mesmo, né? Isso é importante. Assim, né? É uma inclusão, né? É uma inclusão, pode fazer a parceria. A igreja ela é chamada a isso, né? Ela ser esse local de receber. Traz o Instituto de Cegos, chama o Instituto de Cegos para dar uma palestra sobre o universo da cegueira, porque a cegueira ela está tendo muito descolamento de retina e outras coisas, por vários motivos. Então, essa cegueira que acontece durante a vida, por descolamento de retina, por alguma patologia, por diabetes, isso tem aumentado pelo uso de telas, sei lá.
E não é Não, só isso não é cegueira minha área, 100%, né? Mas baixa visão. baixa visão, por exemplo. A gente teve uma aflição, Glaucomas. né? Até O irmão nosso irmão ali, nosso, uma Mateus. infecção, quase perdeu o olho. Tá tratando, precisou fazer Graças a Deus, transplante de tivemos uma córnea. notícia essa semana que tá tudo Então, ocorrendo assim, bem. como que a igreja... É claro que são muitas coisas, né? Não é fácil. Mas, assim, como que a igreja se prepara para a demanda que vai vir? As óticas se prepararam, mas isso é o viés Comercial. de mercado, né? De mercado. Mas as óticas se prepararam. Então, hoje você tem ótica em cada esquina. E todas indo muito bem. Com tecnologia e tudo mais. Indo muito bem, por quê? Porque ninguém... Porque tem demanda. Vocês viram as nossas bíblias de letra gigante, extra gigante? Não viram? Vi. São as que mais vendem, mas não está vendendo para 40 a mais. Está vendendo para gente de 20, 25, 30, 35. Mas aí eu tenho uma resposta boa para isso. É que rende. A página você lê rápido e a galera gosta. E aí... Tô brincando. No meu caso, Não, mas pela tem- dificuldade mas mesmo. não, Eu as também. pessoas estão Eu já com tô aqui com o dificuldade, problema do... Tá cada vez Braço mais curto cedo, aqui, ó. né? Porque é muscular, né? Então, acho que esse uso excessivo que nós temos de telas, né? Mas assim, voltando só para... Então, essa foi um pouco da minha trajetória, né? Então, eu estou pastoreando há 20 anos, 2024, né? Eu fiz 20 anos de pastorado, de início de pastorado. Hoje, trabalhando com famílias e casais, divido a minha agenda com a Sociedade Bíblica do Brasil. Né? Tem a Simone, estamos casados há 20, esse ano faz 24 anos. Temos o Heitor, de 9 anos, que o Heitor foi um processo de adoção maravilhoso. E a minha cópia, dizem que a minha cópia, assim, tem um negócio assim muito legal que aconteceu. E a gente tem uma relação maravilhosa, assim. O Heitor é um garoto extraordinário. E um pouco aí da minha família, né? E a gente serve junto, né? Às vezes eu levo o Heitor para trabalhar comigo, levo ele nas agendas que eu faço, às vezes no final de semana, carrego ele comigo para ele ver eu trabalhando, para ele ver o que eu faço, né? Porque às vezes eu não consigo estar na minha igreja, então eu levo ele comigo para ele receber ali o evangelho, ver como que o pai dele se relaciona com as pessoas, como que o pai dele trata as pessoas, né? Como que o pai dele vive o evangelho na prática, no dia a dia, no trato com as pessoas e tal. Então, eu levo ele comigo, a Simone sempre parceira, sempre juntos, né? E então é mais ou menos por aí, né? Paz, muita coisa, hein? Bem legal. Mas, assim, a gente fica muito feliz mesmo dessa oportunidade que a gente teve na nossa igreja, de ter esse contato mais próximo, né? Porque era um contato que existia, porque a gente, igreja Consome, bíblica, né? consome, Sim. e às vezes distante. Eu tive a oportunidade de conhecer lá em Barueri, a gráfica, tudo, mas aí vai passando o tempo, né? Sim, muda E, também, né? e agora a gente tá aí, né? Uma próxima oportunidade da Kombi. Olha lá. Foi o que eu pensei, eu ia chegar lá, né? A gente, nessa reaproximação, eu acho que tudo indica que a gente vai ter outras oportunidades, né? Sim. Tem coisa boa vindo por aí, né? Nesse vínculo que a gente teve agora mais próximo, além de contar com a nossa visita lá, que a gente vai programar, você que está acompanhando pode cobrar, a gente vai estar, né? Se Deus nos permitir, né, Felipe? Isso mesmo. Se a Natália aí, também acho ajudar que a liberar. quem sabe, assim, o legal seria vocês, de repente, conversarem com a comunicação, né? E aproveitar e gravar lá, né? Olha, Entendeu? que oportunidade. Gravar 1 ou 2 episódios lá. Isso, você Entendeu? já deixa o seu Porque já doutor agenda Erni e o com a presidente. comunicação. E a gente usa até o Vinícius para ser um E será co-host que aqui na essa mesa, o Kombi- senhor também. Não, Vinícius conecta vocês, já agenda. Essa Kombi a gente coloca os equipamentos e fica também um braço de estúdio, né? A gente tem o nosso estúdio móvel. Não, vai descarregar a Não, pessoa. esse- Essa Ô, Kombi. João, você Não, tá a ideia convidado, hein, João? A ideia do estúdio móvel. Hã? Do nosso estúdio móvel, você fala. Entende? Já tô pensando assim, o negócio já evoluiu, né? O estúdio móvel. Troca ideia com o Ciro, né, que é o diretor executivo da Rádio Oficina e o diretor técnico do projeto, né? E aí falar sobre custo, como que ele montou, o que tem lá dentro daquela Kombi, né? Acústica é importante. Cara, eu sou meio chato com mas o ficou áudio. legal, hein? É que E o seria Ciro, legal um podcast móvel. Olha, Cara, pastor, que coisa- eu não consigo enxergar outra que coisa na minha coisa vida legal, mais hein? agora. Hã? Uma Kombi
Estúdio. com uma mesa no meio, 4 cadeirinhas aqui, ó, bem aconchegante Você aqui, vai sabe, onde a pessoa intimista. está. Onde tá, a gente consegue fazer, hein, João? Ah, Fala aí, a gente pode ter uma antena, uma daquela, como é que chama? Starlink? Starlink, vocês têm, né? Eu vi lá na frente da Kombi, lá tem. tem. Pronto, Ele tem. já tá fechado. É. Ó, Deixa eu passar o contato Muito bom do esse- Elon Musk. passa o contato da Natália primeiro. É mais fácil a gente convencer o Elon Musk do que... Do que a Natália. Pastor, muito boa tua vinda aqui. A gente sabe que tem muita coisa por vir, né? Pra Sim. São José do Rio Preto, através da SBB, através de vocês, toda a diretoria, agradecer por vocês estarem aqui também e trazer mais coisas para Rio Preto. Assim, só para o senhor entender, a gente tem o Antônio Cabreira como uma referência de um colecionador de Bíblias, né? A maior coleção da América Latina de Sim, Bíblias. Ele Esteve levou lá, né? a gente lá, cara. E aí, rapaz. gostou? É, Porque não é uma coleção... De uma coisa, né? Não é uma coleção, assim, de Bíblia de linha. Não, é um negócio... é um É, passeio ele histórico é, que é ali. nunca vi nada parecido. E ele conta tudo, isso Nunca que vi é, nada né? Ele parecido, te mostra. assim. Primeiras edições, originais. Tecido, né? Tipo couro, Cartas de Lutero, É. cartas de presidentes. prensa. É um negócio assim que É bonito demais, né? Que- Realmente. É impactante, é né? muito impactante. Você já começa assim. a ver de outra forma as Aí coisas, ele, com né? muita humildade, né, com muita alegria, te recebe e te trata como igual. E foi muito bom, assim, né? diferente. Alguém que crê no Evangelho, que ama o Evangelho, que ama Jesus. Sim. E nós temos também aqui em Rio Preto o Diego, que ele é um crente de uma igreja também, e ele ganhou por 3 anos consecutivos o aplicativo mais baixado da Bíblia. Nos celulares, nos aplicativos móveis aí, né? E tem esse aplicativo que saiu daqui de Rio Preto, de uma cabeça de um cara que fez esse Qual que aplicativo. é? O Glorify? Não, esse Não. aqui, ó. É esse daqui, é o pretinho Bíblia Sagrada aqui, ó. Que tem o vermelhinho. É mesmo? É daqui, Diego. Nossa. E Poxa, prata da casa. que legal. E você vê, então, é um consumo, é um consumo, né, de E ele Bíblia, da tem palavra, todas as traduções. Aí SBB aí dentro? Isso, aí você entra aqui, ó. Que Aí você vai na legal. Bíblia, aí você vai aqui em traduções, E ele é daqui. você já consegue ter todo o acesso a... Olha aí, cara, fantástico. Né? E o Fantástico, eu vou aplicativo, baixar. isso, o aplicativo mais baixado, tem inglês, espanhol, NVI, né, Olha aí. NV, né, Sim. tem tudo pra você pensar, NVT, NTLH, NBV, NAA, K, que é King James, Poxa. KJA, Todo ARC, esforço, A21, Almeida século XXI, É. todo esforço para Difusão, né? distribuir a palavra, para as pessoas terem acesso, conectar as pessoas com a palavra. é maravilhoso, é válido e é necessário, né? E Deus cuida dos resultados, Sim. o Espírito Santo Você vê? O aplicativo cuida mais dos baixado resultados também, né? É uma do benção. Brasil. Ô, Flávio, a gente sempre encerra o nosso podcast com oração. Acho que a gente estava caminhando, né? Você estava agradecendo Tava, para a gente era nesse encerrar. A gente sabe da tua agenda também, que é pauleira. Ontem a gente encontrou rapidinho Foi. no final do dia e Sem tal. Você já combinar, estava né? saindo de Rio Preto para ir para outra. Foi aqui para na Olímpia região. ontem, Então, foi muito bom lá. a gente, assim, o nosso desejo é que Deus continue abençoando a vida, o ministério. Uma alegria, né, receber você com a gente aqui. Vai estar aqui mais ter a vezes. oportunidade, E a gente Não, gostaria sem que dúvida. você estivesse orando Sim. pelas nossas vidas, pela vida de cada um que participou aí desse podcast, Sim, com né? certeza. E dizer que é uma grande honra. É alegria, né? Podcast é algo que deu certo. E parabéns aí pelo Calvinamente. E que continue glorificando a Jesus, né? Amém. E produzindo conteúdo cristão, conteúdo relevante, né? E conectando pessoas com a Bíblia, né? E parabéns, conte com a gente, conte com o SBB, né? O Vinícius tá com a mente já a milhão, porque ele tá muito animado, né? Com tudo que aconteceu aqui em Rio Preto também, ele ficou muito feliz. E ele transmitiu isso para a nossa diretoria também, de tudo que ele viu aqui, que nós vimos aqui, né? Toda a acolhida de vocês, todo o apoio que a gente tem recebido aqui nesses dias, todo o carinho. Então a gente fica muito feliz também, né? E tendo a Bíblia aí como o nosso guia, né? E a gente tá falando de Bíblia o tempo todo. Então Amém. vamos orar e Vamos. agradecer. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Pai, por essa manhã tão agradável, rica, de mesa, de comunhão, de amizade que começa, a gente começa a construir
Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que estão nesse empreendimento e todo empreendimento que é feito na tua presença, que coopera contigo, prospera e o Senhor abençoa, não tenho dúvida disso, que o Calvinamente, Senhor, possa ganhar influência, possa aumentar o seu alcance e que a tua palavra, o nome de Jesus, seja mais e mais conhecido, mais e mais anunciado. Amém. Que aqui continue tendo essa atmosfera agradável de amizade, de companheirismo, de amor cristão, de conversa, de Amém. troca, e que o Senhor traga os recursos, Senhor, traga os recursos necessários para a expansão, para o crescimento, para o desenvolvimento dos sonhos. Abençoe, Senhor, as suas famílias, os seus filhos, ó Pai, as esposas, os pais. Pai, se a necessidade que os teus filhos têm hoje, que o Senhor possa suprir, o Senhor possa trazer os recursos, que se há uma cura, que o Senhor traga a cura, Senhor, se é um ente querido, se é uma angústia no coração, que o Senhor apazigue o coração dos meus irmãos, traga paz, traga alegria, que eles possam confiar no Senhor, depender do Senhor a cada dia. Amém. Que a Igreja Presbiteriana do Brasil aqui continue seu trabalho de evangelização, de discipulado, de anunciar a palavra que transforma vidas. Obrigado, Senhor, que o projeto da Rádio Bíblia continue nesses últimos 2 dias de agenda, que o Senhor possa cuidar dos imprevistos, das dificuldades, que o nome de Jesus seja glorificado, Pai, e que tudo corra bem também com a equipe. Mais uma vez, obrigado pela Sociedade Bíblica do Brasil, Obrigado. que tem encontrado parceiros e construindo parcerias saudáveis, parcerias abençoadoras, e que assim seja, Senhor, que a gente possa caminhar em unidade para o avanço do reino de Jesus Cristo aqui na terra, Senhor. Amém. Assim oro, agradeço, Senhor, pela rica oportunidade de dividir a experiência da vocação, do chamado com os meus irmãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Valeu. muito obrigado mais uma vez você que nos acompanhou. Sinta-se sempre acolhido aí participando do nosso podcast, acompanhando os episódios. Até o próximo, se Deus nos permitir. Fique com Deus. Valeu, até o próximo.